Glória a Deus. Eu queria estar saudando todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos nos preparando aí para receber mais uma palavra da parte do Senhor. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, que é um livro um pouquinho mais difícil de abrir, e outros textos eu vou estar lendo com vocês antes de chegar lá, mas deixa aberto em 1 Samuel, capítulo 17, certo? Hoje eu vou estar ensinando para vocês algo muito eficaz para que a nossa vida possa ser mudada. O título da mensagem de hoje é: mude suas palavras, mude sua vida. Mude suas palavras, mude sua vida. Eu pedi para vocês deixarem lá em 1 Samuel, capítulo 17, porque nós vamos ver como ali Davi, ele venceu o grande inimigo Golias. Mas antes de chegar lá, eu vou falar outros textos. Marcos 5:28, por exemplo, fala de uma mulher que estava doente, há muito tempo doente, e ela, quando ela foi curada, ela dizia para ela mesma, ela falava com ela mesma, ela falava assim, Marcos 5:28, vamos abrir rapidão em Marcos 5:28 também. Glória a Deus. Marcos 5, a partir do versículo 25, fala assim: estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque dizia, ou pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aqui está dizendo na NVI que ela pensava, mas numa versão mais fiel vai dizer que ela dizia para ela mesma, ela falava. Então olha só, quando ela começou a falar para ela mesma que se ela apenas tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. Então, por que o título da mensagem de hoje é mude as suas palavras e mude sua vida? Ela estava há 12 anos doente, ela estava 12 anos enferma. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela começou a dizer para ela mesma, falar. Às vezes você tem que falar para você mesmo, às vezes você não está ouvindo muitas palavras boas lá fora, e nem está ouvindo palavras boas na televisão, e nem de pessoas ao seu redor. Você tem que ouvir e declarar a palavra de Deus. Às vezes você tem que dizer para você mesmo, mas a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, que se eu apenas tocar no Senhor Jesus, eu serei curado, eu conseguirei vencer essa luta, eu conseguirei ter vitória sobre essa área. E essa mulher aqui, ela quando ela chegou aqui e tocou na veste de Jesus, ela recebeu a cura dela. Vou passar rapidamente por cima desse aqui, mas é isso que Deus está falando aqui, olha só. 5:28, olha só: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a mulher e perguntou: quem tocou em meu manto, ou veste? A multidão aglomera ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Diga assim: a sua fé a curou. Então olha só como é importante a gente ver a nossa fé. Deus, ele olhou para aquela mulher. Jesus estava lá, como uma multidão estava lá também.
Muita gente estava doente, ela estava doente há 12 anos. Às vezes, quando as coisas estão muito difíceis na nossa vida, a partir de um certo tempo, a gente deixa de crer. A gente acha que não vai ter mais jeito, que não vai ter mais transformação, mas nosso Deus é um Deus de milagre. Então, ela chegou e dizia para ela mesma, por que eu estou focando nesse texto aqui, Marcos 5, 28? Porque ela dizia consigo mesma, ela falava, diga assim, falava. As nossas palavras, elas têm muito poder. Se você falar, se você acreditar, a sua vida muda, a situação muda, tudo muda se você falar. Davi, uma vez, ele estava muito triste, mas ele conhecia a palavra de Deus e ele falou assim, alegra-te no Senhor, ó minha alma, eu ainda te louvarei, eu ainda estarei na casa do Senhor. Ele dizia, e eu quero incentivar hoje a gente a aprender que se as nossas palavras mudarem, a nossa vida vai mudar. Aqui é um exemplo da primeira mulher que eu estou falando para vocês aqui, que porque ela falou, ela foi curada. Então, o que você vai fazer hoje? Você vai aprender a falar o seu caminho da sua vitória. Eu vou declarar a minha vitória, eu vou vencer essa área, Deus é comigo, Deus quer que eu toque Ele, que existe uma multidão necessitando, mas a pessoa que dizia com ela mesma que seria curada, foi curada. Lembra de Zaqueu? Zaqueu queria ver Jesus. O que ele fez? Ele dizia que queria ver quem era Jesus. E aí ele subiu numa árvore, mas em momento nenhum Jesus disse que ia parar para Zaqueu, ia fazer algo especial para ele. Mas ele dizia para ele mesmo que ele queria ver. Você hoje está aqui vencendo muitas lutas e muitas dificuldades para chegar até aqui. E eu também, porque eu estou crendo que Deus vai fazer milagres. Quando Deus falou comigo nessa mensagem que eu vou estar falando com vocês hoje aqui, que se eu mudar as minhas palavras, a minha vida vai mudar. Se eu mudar minhas palavras, tudo vai mudar, vai dar certo, o Senhor vai acrescentar. O que vai gerar em mim? Ânimo, porque eu estou dizendo que vai mudar. Você é o seu maior profeta, você mesmo. Quando você diz que você quer uma coisa e você começa a estudar, você começa a fazer alguma coisa, você vai vencer essa coisa. E eu estou feliz de ver vocês aqui nessa noite, amém? E Deus vai falando conosco. Esse é o primeiro caso. Outro caso está em Marcos 7, 27 e 24. Eu vou ler rapidamente e vou mostrar esse princípio para vocês que está acontecendo aqui. Marcos 7, 24. Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse, porém não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher cuja filha pequena estava com um espírito imundo chegou e atirou-se aos pés de Jesus. Olha só, uma menina pequena estava com um espírito imundo. Às vezes a gente acha que criança não pega essas coisas, mas pega. A criança também passa por luta. Eu já vim aqui expulsar demônio de criança que estava toda entortada, bem se rastejando pelo chão ali, e ninguém conseguia tirar, ninguém chegava perto. Ou seja, o inimigo, ele não respeita ninguém, nem criança, nem idoso, nem nada. Nem nada, né? A gente vai fazendo oração e a gente vai vendo quantas lutas espirituais as pessoas passam, né? Às vezes você está passando mal, às vezes está com tontura, às vezes você está fraco, às vezes está com problema no estômago, às vezes você está com várias coisas que o inimigo tenta se alojar, e a gente tem que chegar lá e sai daí, em nome de Jesus. Então essa mulher aqui, ela foi buscar a ajuda de Jesus. Deixa eu mostrar para vocês que quando você quer alguma coisa, mesmo quando é com Deus, você tem que ser persistente, você tem que ser perseverante, porque senão você não vê o milagre. Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas ele não conseguia, tinha uma multidão na frente, tinha dificuldade na frente, ele era baixinho, ele teve que subir numa árvore, sem nenhuma esperança de Jesus passar. Tipo assim, ninguém tinha garantido que Jesus ia parar para ele, mas ele acreditava. Diga assim, eu preciso acreditar. Aquela mulher, 12 anos, não é pouco tempo, 12 anos não, sofrendo, gastou tudo que ela tinha com os médicos, mas mesmo assim, quando ela teve uma oportunidade com Jesus, ela dizia, ela falava, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela foi curada em meio à multidão. Aqui nós vamos ver outra mulher que se jogou aos pés de Jesus, porque a filha dela tinha um espírito imundo, que estava perturbando a filha dela. Normalmente o pai ou a mãe, ela vai lutar pelos filhos. Você vai lutar pelo seu filho, pela saúde do seu filho, fazer qualquer coisa. E olha só,
Versículo 26, Marcos 7, 26. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e implorava a Jesus que pudesse, que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem, até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha só, eu nunca vi na Bíblia inteira maior humilhação do que essa mulher aqui, viu? Nenhum lugar na Bíblia eu vi alguém ser tão humilhado por Jesus como nesse caso. Ele disse assim, ó, ele disse que é melhor que os de casa se alimentem primeiro, falando dos judeus, né? Falando do povo dele, do pessoal de Israel. Ele diz assim: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Em outra palavra, sabe o que ele estava dizendo para aquela mulher? Que a filha dela era um cachorrinho, que ela era um cachorrinho, mas ela queria de verdade a cura. Então eu quero mostrar para vocês que como é importante a gente querer de verdade a cura, a ponto de falar. Quando você quer alguma coisa de verdade, você fala, sim ou não? Se ninguém me fala nada, é porque ninguém quer nada. Mas se alguém chegar para falar alguma coisa para você, é porque essa pessoa tem interesse naquilo que está falando. Porque você só fala no que você tem interesse, a boca só fala que o coração está cheio. Se ninguém fala nada para você, não é tão interessante assim. Não é tão, você não quer tanto assim. Mas quando você quer muito uma coisa, você vai incomodar, você vai falar, você vai correr atrás. É isso que a Bíblia diz: buscar e encontrar. O que acontece com essa mulher quando Jesus diz isso aí, ó? Não é justo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Versículo 29. Então ele lhe declarou, por causa de... Não, versículo 27. Deixa eu abrir aqui na Bíblia, porque eu copiei aqui e fugiu o versículo 28. Marcos 7. Por isso que é bom a Bíblia de papel, viu? Eu lendo aqui, o versículo 28 não está aqui, salvo. Vamos lá. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta tua resposta. Diga assim: tua resposta. O que é resposta? Tua palavra. Então Jesus acabou de chamar ela de cachorrinha, e ela disse: mas os cachorrinhos comem até das migalhas que caem dos filhos. Ou seja, eu estou disposto a comer qualquer coisa que caia da mesa do Senhor. Eu estou disposto a comer qualquer coisa, qualquer migalha que venha de Deus. Para mim tá bom. Qualquer migalha do céu vai me alimentar. Qualquer migalha de Deus é melhor do que qualquer banquete do mundo. Qualquer migalha de Deus, isso que ela quis dizer. Então Jesus declarou: por causa desta tua resposta, pode ir em paz. Olha só, o demônio já saiu de sua filhinha. Ou seja, por causa de uma resposta que ela deu, uma atitude que ela deu, o demônio já tinha se mandado. Por que às vezes os demônios não vão embora? Por que às vezes as lutas não vão? Por causa que a gente não muda a nossa palavra. Se a gente mudar a nossa maneira de falar, a gente vai vencer. Vai vencer muito mais do que vai perder. A gente vai ver Deus agindo ao nosso favor, porque nós cremos. Quando eu digo eu creio que vou ver um milagre, eu creio que Deus vai operar, eu creio que vai haver crescimento, que vai haver multiplicação, que vai haver missões, que vai haver nações. Eu creio nisso. E Deus honra aquela pessoa que tem palavra, que tem vontade, que acredita que Deus pode fazer. Porque tudo que Deus nos dá é o quê? Promessa. Deus dá promessa para você, para mim, para cada um aqui. Deus traz uma promessa. Mas se eu não declarar a promessa do Senhor e não der um passo de fé, não adianta. Essa mulher aqui é um exemplo. Olha só, no versículo que eu terminar de ler aqui. Olha só. Então disse: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu de sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Ou seja, até os demônios vão obedecer a nossa palavra quando a gente declarar por Jesus. Amém? Todos nós precisamos declarar a palavra de Deus para que nós venhamos a crescer espiritualmente, a ver a bênção espiritualmente. Se eu mudo as minhas palavras, a minha vida muda. Se você fica dizendo que você está doente,
você vai viver doente. Se você ficar dizendo que está cansado, você vai viver cansado. Tem algumas palavras que eu já excluí do meu vocabulário, que toda hora eu dizia que eu estava quebrado. Estou quebrado, está repreendido em nome de Jesus. Eu estou rico, eu estou próspero, eu estou abençoado. Por quê? Porque às vezes a gente sem querer libera palavras que prendem a gente numa situação, entendeu? Sem querer. A gente, isso aí não vai mudar nunca, isso aí não faz nunca. Aí eu mesmo estou declarando uma coisa que vai acontecer, porque eu sou um profeta. E Deus ouve a minha palavra e ouve a sua palavra. Então eu estou querendo mostrar para vocês que se você mudar a sua palavra, a sua vida muda. E tem outro exemplo que eu quero mostrar para vocês, que esse está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Como é importante a gente cuidar das nossas palavras, porque o inimigo também usa as palavras para nos derrotar, para nos colocar medo, né? A estratégia do inimigo é nos deixar com medo. Olha só, 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 16, olha só. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e à tarde e tomou posição. Nessa ocasião, disse Jessé a seu filho Davi: pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Efá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé havia ordenado, né? Eu estou lendo lá 1 Samuel capítulo 17, versículo 20, né? Olha só, chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi ouviu. Diga assim: Davi ouviu. Mas o que aconteceu? Golias estava lançando o seu desafio habitual. Todo dia Golias chegava lá e começava a amaldiçoar o povo de Deus. Todo dia o inimigo vem e começa a dizer o que não é possível, o que não vai dar certo, o que vai trazer tristeza, cansaço, derrota para a minha e para a sua vida. Olha só o que ele diz aqui, ó. Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Então olha só, Davi, ele simboliza o menor. Não era grande número estava lá. O grande número estava ouvindo o desafio de Todo
todo dia Golias se levantava e dizia: se levante um para lutar comigo, se levante um para lutar comigo. Quem ganhar vai se tornar escravo. Se eu ganhar, Israel fica escravo. Se vocês ganharem, eu fico escravo. Mas ninguém conseguia se levantar, porque o problema sempre é maior do que o homem, do que a pessoa. Golias representa o problema. Ele é maior que você, ele é maior que eu. O problema, ele é maior, só que ele não é maior do que o nosso Deus. A questão é: o que você fala diz em quem você crê. Então aquele povo lá até ia para a linha de batalha e o exército ia, porém eles ficavam travados no 0 a 0. Nem o inimigo atacava, nem eles venciam a batalha. Por quê? Porque o inimigo lançava medo sobre eles. O inimigo, ele caçoava sobre Deus. Cadê o Deus de vocês? Cadê? Quem é? Não tem nenhum aí para lutar? Não tem nenhum homem aí que venha lutar comigo? Ou seja, o inimigo, ele está sempre desafiando e colocando medo. E o medo trava você de vencer as lutas. Davi, ele foi lá uma vez em obediência ao pai dele para levar pães, para alimentar, né, o comandante lá e saber como é que estavam os irmãos dele, saber como é que estava. E ele, por acaso, ouviu essas palavras. Então ele ouviu o quê? As palavras. Você e eu vamos ouvir várias palavras durante a nossa caminhada. Palavras boas e palavras más. Mas a Bíblia diz o quê? Provérbios 4, 23. De todas as coisas guarda o teu coração, porque deles procede a fonte da vida. Eu não posso deixar que as palavras más entrem no meu coração, senão eu vou desanimar, porque eu sou humano e você é humano. Se você deixar as palavras más entrar no seu coração, você vai desanimar. Se você falar palavras más, vai acontecer coisa ruim com a sua vida. Entendeu? Se você falar palavras ruins, você está plantando, e quando você planta, você colhe. Uma coisa é certa: ninguém vai fugir, ninguém vai colher, ninguém vai escapar do plantio. Então Davi, quando ele ouve aquelas palavras más, ele não aceita no seu coração. Ele diz logo: quem é esse incircunciso filisteu que quer lutar contra o Deus vivo? Ele se colocava como um servo de Deus. Por que esse pessoal aí está falando contra o meu Deus? O meu Deus, que eu tenho experiência própria, que ele já tinha lutado com um gigante, com um urso e com um leão. O que eu quero dizer é que as suas experiências com Deus tem que te dar maturidade para você vencer os Golias. Golias era maior do que o leão e era maior do que o urso. Golias era um problema maior do que o urso e maior do que o leão. Está entendendo? Então deixa eu te contar, Golias é um problema maior. Não é o que você já venceu no passado. O que tem para você vencer no futuro, às vezes é maior do que o que você já venceu no passado. Ele não tinha lutado com Golias ainda, mas ele cria que o mesmo Deus que deu vitória para ele contra o leão e contra o urso ia dar vitória para ele contra o Golias. Eu quero te dizer hoje que Deus vai te dar vitória. Se você chegou até aqui é porque Deus te ama e Ele quer te dar vitória. Talvez tenha um Golias tentando paralisar a sua vida, com palavras, com pensamentos, com coisas, mas lembre-se que se teu Deus já te deu vitória do leão, de um urso, Ele vai te dar a vitória do Golias. Agora, Golias não cala a boca. Golias não cala a boca. Golias todo dia se levanta. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Agora, no percurso de derrotar Golias, mesmo que você seja alguém muito bom de guerra, muito conhecedor de Deus, vão ter lutas contra você. Primeira luta que ele aconteceu aqui, qual foi a primeira luta? Foi com Golias? Não foi. A primeira luta que ele teve foi com o irmão dele. A primeira luta que ele teve foi com Eliabe. Ele foi lá, deixou o alimento e foi ver como é que estavam os irmãos dele. Quando ele foi ver o que estavam os irmãos dele chamou ele o quê? Você é presunçoso, você veio aqui só olhar a guerra, e você deixou aquelas poucas ovelhas com quem? O coitado do Davi estava ali em obediência ao pai, ele não estava fazendo nada de errado, ele estava obedecendo a ordem de Jessé. Obedecendo, ele estava em obediência. E eu quero te dizer uma coisa: toda vez que você está obedecendo, mesmo que seja contra a sua vontade, quando você obedece, você está debaixo de bênção. Você está debaixo de bênção quando você obedece, mesmo quando não é aquilo que você quer fazer, mas você faz por obediência. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Lembra dos dois filhos? Dois filhos era assim, a parábola era assim: um disse que ia e não foi. Eu vou fazer isso, não foi. O outro disse que não ia e foi. Qual dos dois foi abençoado? O que foi? É o que você faz que manda. É o que você faz. É quando você não.
Você pode falar um monte de coisa, mas você foi lá, você vê seu coração, Deus vai e toca, e você faz, você é abençoado, você é abençoada. Por isso que eu quero dizer, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é muito melhor que sacrificar. Eu não preciso subir um morro de joelho para Deus me abençoar. É melhor obedecer e matar a mim mesmo, matar a minha carne, matar. Davi foi lá. Agora imagina só, tu vai fazer uma coisa boa. Tu vai levar um pedaço de pão para o comandante ver como é que estão os teus irmãos de sangue, tá? Não é os teus irmãos da igreja não. Eu estou falando irmão de sangue. Irmão de sangue. Era o irmão de sangue. Era mais chegado ainda, da própria casa, da mesma criação. Aí o teu irmão, que é bonzão, chega para tu e diz assim, ó, olha o que ele diz aqui. Quando os israelitas viram, olha aí, versículo 28, na verdade, olha aí. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Então ele foi realmente castigado pelo irmão dele, por algo bom que ele estava fazendo. Mas o que a Bíblia diz? Bem-aventurados sois quando você for perseguido por causa da justiça, que ele estava obedecendo. Então o que ele passou ali? Ele podia ter parado. Eu vim aqui trazer comida para tu. Eu só vim saber, eu vim aqui obedecer ao meu pai, eu vim fazer o que Deus mandou eu fazer aqui. Por que você está aqui hoje? Porque Deus mandou eu estar aqui hoje. Por que você está pregando? Porque Deus mandou eu estar pregando aqui.